Olá, tudo bem? Como é que você está? Venha se sentar mais uma vez nesse banco e conversar comigo sobre como se libertar do passado. Claro, eu falo libertar do passado em relação àquilo que nos deixa aprisionados nele. Passado é fonte de referência, é fonte de motivação, desde que você enxergue Deus ali, o que Ele fez por você. Mas desde que você não deixe que a sua memória de Deus fique aprisionada ali. Agora, tem um tipo de cárcere que nos mantém presos no passado que é realmente terrível e talvez seja um dos mais difíceis de se superar. Quando pessoas agem contra nós, nos causam um grande mal e nós ficamos presos àquele mal do passado. Toda a nossa vida começa a girar em torno daquilo que foi feito conosco. Às vezes os nossos agressores, quem nos prejudicou, quem nos feriu, seguiram a vida. Pior ainda, às vezes até alguns deles se esquecem do que fizeram conosco. E nós ficamos completamente desconcertados. É nesse momento que o nosso coração dá lugar à mágoa. E o que é mágoa? Mágoa é uma espécie de veneno que a gente toma esperando que a outra pessoa seja intoxicada. Mas à medida que nós vamos vendo que as pessoas não morrem com o veneno que nós estamos tomando, pelo contrário, nós ficamos adoecidos, nós vamos ficando mais frustrados ainda. Por que a pessoa continua lidando com a sua própria vida, seguindo em frente? Por que a pessoa continua sendo abençoada? Por que a pessoa continua adiante? E olha, para um coração magoado, nem mesmo a justiça consegue saciar. A pessoa talvez tenha ido à justiça, foi presa, respondeu criminalmente, talvez a ferida que lhe foi causada foi resultado de um crime contra você. Mas o ofensor, o agressor, está lá, na penitenciária, na cadeia, ou sofreu uma multa pesada, e mesmo assim a pessoa não consegue deixar de parar de pensar naquilo que foi feito contra ela anos atrás, às vezes décadas atrás. Essa prisão precisa acabar. Tem uma história muito conhecida da Bíblia que mostra exatamente isso. Ela fala de um homem chamado José que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Esses irmãos mentiram para o pai, Jacó, dizendo que um animal selvagem havia devorado José e que o seu irmão havia sido perdido para sempre. Jacó sofre muito e esses irmãos nem mesmo respeitam a dor do seu pai porque não revelam em momento algum que o filho, na verdade, José, estava vivo. Agora, muitos anos depois, José passa por muitas aventuras na corte egípcia, o maior império da época, e consegue chegar na mais alta posição que alguém, sem ser o faraó, poderia chegar, como a mão direita, o governador, o grande apoiador, auxiliar do faraó. Ele era o segundo em comando em todo o império, em todo o reino, e faraó tinha uma grande confiança para com José. Quando finalmente, diante de uma grande fome, seus irmãos são enviados por Jacó para comprar comida no Império Egípcio, esse encontro, anos e anos depois, é realizado. José se encontra com seus irmãos, que a princípio não o reconhecem, mas José os reconhece. E José passa a sofrer muito, chorar de dor, ter grande aflição e angústia. Quando finalmente, olha, muito superior a qualquer novela, revelação de qualquer novela que você possa ter assistido, quando essa revelação acontece e José se revela como o irmão que deveria estar como escravo num reino estrangeiro para os seus irmãos, esses irmãos entram em desespero. Enfim, o ápice da história, depois de idas e vindas e
vários momentos ali de tensão, é que os irmãos de José apresentam um pedido, um clamor para ele. E eu queria que você ouvisse isso, e em especial se você é aquele que carrega uma grande dor do passado, que não consegue esquecer o que foi feito a você por seus pais, às vezes por um irmão, por um parente, por um vizinho, por um amigo. Eu queria que você ouvisse esses versículos. Estão ali em Gênesis 50, 16 a 21. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Olha, perdoar alguém que nos fez mal no passado mexe com as nossas emoções, nos toca profundamente, nos abala profundamente. Eu queria que você não tivesse medo desse momento. Às vezes é com ranger de dentes que você vai ser convidado a perdoar. Às vezes é no auge daquele reviver de emoções do trauma, é exatamente nessa posição que você vai ser convidado a perdoar. Dificilmente você estará numa posição de bem-aventurança, de alegria e bem-estar quando é convidado a perdoar. O coração irá para uma direção, mas a sua convicção, a sua fé do que realmente pode ser feito para te libertar é que vai ter que comandar a sua vida e as suas decisões. Apesar de ter chorado, o texto nos diz: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José disse não para o cárcere da mágoa, do ressentimento, da amargura. Isso não vai definir a minha vida. O que aconteceu anos atrás não vai moldar o meu presente e nem o meu futuro. Pelo contrário, os irmãos de José se colocaram na posição que eles haviam colocado José anos atrás. Porque eles se prostraram e disseram a José: nos trate como escravos. E José se recusa. Não, eu não vou torná-los escravos. Eu vou tratá-los bem, amavelmente, vou sustentá-los, vou suportá-los. O que seria, fico imaginando aqui a mente de José, o que seria do seu pai na cabeça dele? O que seria do seu pai diante da notícia da morte de mais irmãos? Que os irmãos se digladiaram numa guerra de vingança. O que seria dos seus irmãos e da geração do povo de Deus se José usasse todo o seu poder para se vingar? Não haveria geração futura de Israel. Muito estava em jogo ali, além da própria qualidade de vida e emocional de José. E ele toma uma decisão muito corajosa. Não, as emoções não vão me controlar. Eu vou decidir pelo que é certo. E ali houve uma libertação para José, como pode haver para você também. É tempo de perdoar. É tempo de libertar o seu coração. É tempo de libertar o seu passado. É tempo de criar futuro. É tempo de gozar o presente. É tempo de olhar para outra paisagem
que não só fixar o olhar naquele pântano lodoso e fedorento do mal feito a você. Deixa esse pântano para trás. Esse pântano cheio de areia movediça que te prende e te suga para baixo. É hora de ir para o campo aberto das possibilidades. Cheio de estradas, cheios de novidades. Isso passa por uma decisão que você pode tomar. Hoje, agora inclusive. Perdoe. E se Deus te deu algum poder ou alguma posição de ter alguma vantagem sobre os seus agressores, abra mão dessa vantagem. Eu sei, é loucura, ou pelo menos parece loucura o que eu estou dizendo, mas siga o exemplo de José. Abra a mão da vantagem. E conceda o tratamento que as pessoas que te feriram não te concederam. Essa é a verdadeira libertação. Agora, se você se encarcerar num ciclo de vingança, o mal prevalece. E você nunca mais sentirá o aroma do vento fresco em você. Fresco de frescor de vida. Sabe? Quando você está em campo aberto e bate um vento, balança a grama, você se sente bem. Isso é a nova vida, te chamando para fora do cárcere. Deixe-se orientar por Deus. A loucura de Deus só é loucura para esse mundo. Na perspectiva do reino, é pura sabedoria. Deixe-se guiar por essa sabedoria, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Te vejo do lado de fora da prisão. Te vejo no campo das novas possibilidades e da cura do trauma. Em nome de Jesus. Amém.